Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que tudo opera e executa, aquele que agindo ele, ninguém impedirá, aquele que nos ensina, fortalecei-vos, na minha força e no meu poder. Ele nos renova dia após dia, temos bom ânimo, perseveramos. Entre um tempo de espera, há uma diferença entre aqueles que perseveram como sobrenaturais, segundo a fé e obras de justiça, com aqueles que seguem de forma natural e não se alcança a justiça, porque estão sempre segundo a injustiça, porque segundo a própria lei de Moisés é a própria condenação, mas segundo a graça é a própria salvação, é a graça que opera em nós, é onde nós perseveramos dia após dia, onde a palavra diz que a porta nos é aberta, e nós perseveramos. E há um alinhamento entre corpo, alma e espírito. O corpo, ele já não opera segundo a natureza humana, mas segundo a natureza divina, aonde somos transformados, renovados dia após dia. O bom ânimo, aonde há uma compensação, O corpo, ele é renovado dia após dia, não há fadiga, não há cansaço. Seguimos dia após dia segundo o Espírito reto, inabalável, da qual ele nos concede. O Espírito está sempre crescendo em nós, O corpo já não faz a vontade da carne e nem tampouco usamos do espírito do erro, porque entramos pela porta e ele é a eclesia, que sai para fora. Nós entramos pela porta, ele nos autoriza e nos envia para sair para fora e anunciar àqueles que estão sedentos, que estão cativos, segundo sendo dominados pelo corpo, segundo o pecado, as transgressões que semeia para a carne, para ruína e destruição, estão segundo o espírito do mundo, o espírito do erro, da qual é o pneuma, o fôlego de vida, não conhecem do Espírito Santo, onde só se conhece aquele que ama o mundo, e o que há no mundo está segundo a carne e segundo o espírito do erro. O espírito que tem o conhecimento da ciência do bem e do mal, mas não consegue preparar, ainda sabe que às vezes aquilo não é certo de se operar diante do Senhor, mas aí é que faz a natureza da carne, onde tudo está em desequilíbrio, tanto o corpo, a alma e o espírito. A alma está produzindo sempre acompanhada de obras de injustiça, e a fé nunca é a fé no autor e consumador, porque está sempre segundo uma fé pagã, não se alcança o único mediador. Está sempre em desequilíbrio, tanto o corpo, a alma e o espírito. A alma há de ser aqueles que estão segundo de forma sobrenatural, segundo a fé em Cristo Jesus. A alma acompanha obras de justiça que ele produz em nós, juntamente com a fé no autor e consumador. Está sempre em equilíbrio. Os sentimentos, da alma já não se opera segundo os sentimentos negativos de outrora, mas segundo os frutos do Espírito Santo. Não há inveja, não há cobiça, não há rivalidade, não há... Isso tudo são raízes que embrutecem o coração dia após dia. Há um tempo de cumprimento de promessa, assim como um tempo daquilo que ele anuncia. Aqueles que estão segundo a fé sobrenatural, o coração é quebrantado dia após dia, se renuncia às obras da carne e dá lugar ao Espírito Santo, onde a palavra diz que são cheios do Espírito Santo. Mas aqueles que são advertidos e perseveram dando lugar para a carne e segundo o espírito do erro, a cada dia mais embrutecidos ainda. Lembrai-vos de Faraó. O próprio Senhor diz que iria embrutecer o coração de Faraó a cada dia mais.
vinha uma praga e ele continuava resistente. Ele fazia a intenção que ia ceder, mas logo ele embrutecia novamente. Logo vinha outra praga e ele queria ceder, mas logo ele embrutecia ainda mais, né? Até o coração ficar cada vez mais embrutecido. Assim é a forma onde o Senhor tudo opera. Ele disse, né? Eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Eu faço adoecer, eu curo, tudo ele opera e executa. E existe um tempo, né, para o cumprimento, tanto aonde ele nos fala o galardão, né? O galardão dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares estiveres produzindo, seja obras boas como obras más, vai semear, né? Da qual vai colher, perdão, né? Vai haver um galardão, assim ele nos ensina. E dentre este tempo há um período onde o coração fica mais embrutecido para aqueles que estão segundo o espírito do erro, onde fala que a multidão incrédula, e aqueles que estão segundo o seu direcionamento, a cada dia mais aquebrantados e mais cheios do Espírito Santo. Assim que é o seu operar, porque existe um tempo, né, um tempo apropriado para cada ação aqui debaixo do sol, aonde para ele é um dia como 1000 anos como um dia. Mas aqueles que esperam, depositando a confiança no Senhor que fez os céus, a terra e o mar, eles continuam sempre perseverando, fazendo a vontade do nosso Senhor, sempre preparando aquilo que lhe agrada, né? E sempre confiante naquilo que havemos de receber. Já os corações embrutecidos, mais embrutecimento, mais ações de injustiça, do qual não conseguem ser justificados, e grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram. A palavra diz que para aqueles que seguem segundo a fé, de forma sobrenatural, é o amor no mundo agonizante, porque eles creem e confessam a sua fé, mas aqueles que não creem debocham, né? Vão continuar debochando até o fim, para que recebam o seu próprio galardão, assim nos ensina o Senhor. E assim, em mais um dia, cabe a nós continuar advertindo, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, alcançar aquilo que ele nos concede. Dias onde tudo que acrescentares nesta profecia, ele diz, acrescentarei as pragas descritas nessa profecia, tudo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Mas ele não tem plano de causar dano algum, como ele nos ensina. Tem o plano de fazer vós prosperar, né? E assim nós temos ciência e preparando sempre a vontade do nosso Senhor, sempre em conformidade com a palavra. Tudo vai bem para aqueles que assim perseveram, né? E assim, em mais um dia perseveramos, exortamos para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, porque ainda que peçam em nome de Deus, Deus ele não é de confusão, ele concedeu o governo ao Filho, né? E o Filho está com julgamento, ele é o que proclama o juízo final. Por isso, ainda que clamem a Deus, ele disse, este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. A devida obediência deve ser através do Espírito Santo enviado em nome de Jesus. O outro advogado, conselheiro, segundo o primeiro advogado do qual receberam, não conseguem ser cumpridores e nem tampouco ser atendidos, né? Porque pedem em nome de Deus, mas é o nosso Senhor e Salvador Jesus que está a julgar, que está a nos
capacitar para sermos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, aonde a palavra nos diz que homens de fé viam Deus face a face. Ninguém falou com Deus senão com aquele que revela. Cristo Jesus, aonde a fé operou do início ao fim, aonde os patriarcas falavam com o ungido de Deus Cristo, aonde ele não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas desde então, após ali José, aonde os seus feitos foram esquecidos ali por conta da inveja que eles tiveram dos patriarcas, onde ali perseveraram segundo invejas, cobiças, facções, cultuando outros deuses, causando ciúme em Deus segundo a ira. Mas aqueles que perseveraram segundo o ungido são aqueles de fé, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.